Como explicar que duas pessoas com praticamente a mesma cultura, com tipos semelhantes de criação, filhos dos mesmos pais, que viveram no mesmo ambiente por anos ou décadas, que foram educados à mesma mesa, disciplinados da mesma maneira e amados na mesma intensidade, estudaram na mesma escola, conviveram na mesma sociedade e ainda assim reajam de maneira totalmente opostas às mesmas situações, aos mesmos eventos, inclusive aos eventos nos quais a graça de Deus se manifesta. A mesma mensagem chega aos ouvidos de ambos, mas ao atingir a mente e o coração de um, este diz: é isto que o meu coração precisava. Eu quero experimentar desta graça. Eu quero usufruir deste amor. Eu quero dedicar a minha vida a quem dedicou a sua vida por mim. Eu quero viver para aquele que morreu por mim. Eu quero andar com este Jesus. O espanto acontece porque o outro que está sentado ao lado, que ouviu as mesmas coisas, teve a mesma instrução, simplesmente faz pouco caso, ou então rejeita explicitamente a mensagem e muitas vezes zomba e até escarnece daquele que creu. Como explicar isso? Claro que nós temos uma explicação bíblica e teológica. A Bíblia não nos deixa sem respostas quanto a isto. E nos dá, por exemplo, a história de Esaú e de Jacó. Apesar de muitos ramos do cristianismo, por causa de filosofia com pressupostos humanistas, alguns ramos rejeitam ou tentam reinterpretar o que o apóstolo Paulo diz com muita clareza e propriedade. Em Romanos 9:11, Paulo diz que ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e diz que o Senhor amou a um e aborreceu o outro. A verdade que Paulo nos ensina nesse texto é que não depende do pregador, depende da ação de Deus, pelo seu Espírito, na mente e no coração do ouvinte. É possível que você, como muitas outras pessoas, conhecendo ou não a Bíblia, não consiga ver manifestação da graça de Deus em algumas situações onde Deus se manifesta, ou só consiga ver em algumas e em outras não. O fato é que, por exemplo, há quem queira ver graça apenas na figura do Cristo na cruz, de braços abertos, quase impotente, esperando que o homem então resolva amá-lo. Quantas mensagens você já deve ter ouvido exaltando explícita ou implicitamente o amor redentor de Deus em Cristo Jesus, com a conclusão de que você precisa tomar uma decisão e ir a Cristo, que Ele ainda está de braços abertos esperando por você? Não foi assim que ele foi visto por Paulo no caminho de Damasco, nem por Estevão no momento do seu martírio quando era apedrejado, e nem por João no livro de Apocalipse, na revelação que ele escreve. Por outro lado, também há quem não consiga ver graça, mas apenas demonstração de poder, soberania e juízo, quando, por exemplo, Deus dá a sua lei no Sinai. E como resultado, o povo fica com muito medo, o povo fica aterrorizado ao pé do monte. É claro que é manifestação de soberania e de poder e de justiça daquele que, com braço forte e mão estendida, tirou seu povo do Egito. Mas ali também há graça. Ali há a aliança de Deus, ali há a salvação dos pecadores, ali Deus reitera, renova a promessa de ser o Deus daquele povo, que lhe daria a terra e, principalmente, ali Deus lhes dá a lei perfeita. A verdade inegável é que nos dois eventos Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Mas como as pessoas reagem ao poder e à graça de Deus? Neste estudo e nos próximos, nós vamos observar como os personagens envolvidos reagem à mesma manifestação poderosa e graciosa de Deus na ressurreição de Cristo Jesus. Proponho, de acordo com o ensino das Escrituras, apenas duas atitudes possíveis, apenas duas e não mais. Duas atitudes que podem ter ramificações e diferentes manifestações práticas, como ateísmo, agnosticismo, idolatria, indiferença, mas são basicamente duas. As atitudes dos soldados
e as atitudes das mulheres ali no túmulo. Acredito que esta maneira de ver seja absolutamente adequada e verdadeira, especialmente levando em conta o que o Senhor Jesus diz sobre como as pessoas se relacionam com Ele ou se posicionam em relação a Ele. Ele diz que ou são com Ele ou são contra Ele em Mateus 12:30. Jesus não nos permite pensar em meio termo, terceira via, assim como Tiago também não nos deixa opção em relação ao cumprimento da vontade revelada do Senhor. O Senhor não aceita nada menos do que a perfeição. Ou somos cumpridores, ou somos desobedientes, rebeldes, pecadores. Tiago, capítulo 2, verso 10, ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não devemos nos deixar iludir por qualquer pretensão de justiça própria, porque simplesmente ela não existe. Paulo nos diz que nós somos todos, sem exceção, todos igualmente pecadores. E ele está citando Eclesiastes 7:20, que diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Sendo, portanto, pecadores, sem conseguir cumprir toda a lei de Deus, resta-nos buscar alguma forma de justiça. A orientação bíblica é: busque a justiça de Cristo. E não confie numa pretensiosa justiça própria, porque ela não existe. É o que Paulo diz em Filipenses 3:9, que ele desejava ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, a justiça que é baseada na fé em Cristo. Reitero, o mandamento do Senhor é para que os que estão sob sua aliança sejam perfeitos, para que andem na sua presença. Menos do que isso é pecado, é transgressão, é rebelião contra a vontade do Senhor, é desobediência à sua lei. Lembra do que está escrito em Gênesis 17:1? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É isso o que Deus quer, que você ande na presença dele e seja perfeito. Se você não consegue, então você precisa de alguém que faça isso por você, e esse alguém é Jesus Cristo. Como você vai se posicionar na sua vida em relação a Jesus? Nós vamos ver alguns exemplos, os exemplos dos soldados e os exemplos das mulheres na beira do túmulo. Um abraço do coração do pastor. Se você ainda não fez a sua inscrição, o que está esperando? Faça agora mesmo. Nosso canal já atingiu o 1000º inscrito, vamos chegar agora aos números 2000, depende de você divulgando também o nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, e se você tem alguma dúvida, comente, escreva aí na área de comentários, que nós vamos ter prazer em responder. Além disso, se você quiser dar alguma sugestão, também será muito bem-vinda. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre os soldados, testemunhas que erraram no seu testemunho. Até lá!